Capítulo 19. Toma não pensou muito em nada pelo resto do dia. A noite chegou, ela perdeu o jantar e não percebeu, sua mente estava em outro lugar, tão longe que nem ela conseguiu encontrá-la antes de adormecer. Ela acordou de manhã cedo, tendo ido dormir muito mais cedo do que pretendia e olhou pela janela assim que percebeu que dia era. De onde ficava sua residência no campus, ela podia ver o ringue que foi construído especificamente para sua exposição, os assentos estavam bem recuados, e alguns estudantes empreendedores estavam montando assentos elevados adicionais, e a menos que seus muitos olhos a enganassem. Eles estão vendendo ingressos para uma exposição gratuita, aqueles pequenos bastardos espertos. As filas estavam começando a se formar e alguns postes simples de corda foram erguidos para levar as pessoas para a área de visualização geral. Os vendedores aproveitaram o momento e começaram a montar estandes ou apoiar seus carrinhos, todos prontos para ir a sério. Ainda tenho algum tempo, deve ser influência do Lord Ains. Toma percebeu que sua aversão à lentidão havia se espalhado por todas as instituições de seu império. Ela se vestiu com sua roupa de empregada doméstica habitual e colocou sua máscara, então posou diante do espelho, suas mãos abertas e pés na largura dos ombros. Então, instantaneamente, ela mudou sua pose para a de uma artista marcial. Você vai cair diante da minha magia, desafiante. Ela disse a frase cafona e fez outra pose. A sensação de diversão se aproximando rapidamente era difícil de não sentir. Além dos poucos que eu tive que realmente assassinar, ou tentei assassinar antes, eu nunca consegui apenas me exibir, apenas mostrar para todos. Sua confiança congelou como uma pedra no gelo. Eu vou estar em exposição pública. Seus instintos de aranha sempre a mantinham de lado, fora do caminho, evitando as pessoas na maior parte do tempo, e meu único defensor real lá fora é meu oponente, sem rostos amigáveis, e por que haveria? Eu não contei a ninguém. Centenas e centenas de olhos estariam olhando para ela parada ali no centro, observando, julgando tudo o que ela fizesse, cada gesto, cada feitiço, cada movimento seria uma escolha que eles certamente destrinchariam e criticariam em detalhes. Você está comprometida, você está comprometida, você está comprometida, você está comprometida. Ela disse a si mesma, e olhou para a porta. Você está representando Lord Ains, você está representando seu Criador, você está representando a si mesma. Toma disse a si mesma quando ela andou até ela para abri-la. Ela pensou em sua luta contra Keno, a batalha que quase a matou, e que teria acontecido se não fosse pela intervenção oportuna de Lord Demiurgo. Eu estava com raiva, mas não estava com medo. Não vou morrer lá fora, isso é só uma exibição. Então por que estou assim? Toma perguntou enquanto borboletas voavam em seu estômago. Se ela tivesse conseguido, ela quase teria sorrido e feito uma anotação mental para elogiar os grandes líderes que orgulhosamente ocuparam o centro do palco e falaram diante das massas, reunindo-as e motivando-as a trabalhar. Ela se lembrou de uma expressão, morrer no palco, e a expressão que ela considerava bastante melodramática, um grande exagero, de repente fez muito mais sentido. Você está bem, seu próprio defensor, seu amigo, ele é seu oponente e não vai deixar você se envergonhar, é só uma encenação. Toma disse a si mesma, e então abriu a porta. Ela se tranquilizou a cada passo, só atuando, só atuando, só atuando, só interpretando um papel. Você consegue fazer isso e por que não poderia? É o papel que você foi literalmente feita para interpretar, apenas siga seus instintos e tente não matá-lo. Ela ignorou o olhar curioso de Manali quando passou por ele. Ele segurava uma bandeja na altura certa para ela, prateada e redonda, com apenas uma xícara. Uma xícara que ela definitivamente não ignorou, o cheiro perfumado de café recém-feito. Isso ela pegou. Obrigada, Manali. Ela disse, esvaziando-a de uma só vez e colocando-a sobre uma mesa enquanto se dirigia para a saída. Claro, senhora, boa sorte hoje. Ele disse com ternura na voz antes que ela o deixasse sozinho e fechasse a porta atrás de si. Quando ela saiu, percebeu que seus pés a levavam inexoravelmente e rapidamente em direção ao seu destino. Um conjunto de caminhos ladeados por cordas a levou até a pequena arena. Não é exatamente uma das grandes arenas do Império, mas serve, você não acha? Então perguntou, e ela se virou para encontrá-lo de pé atrás dela.
suas vestes de empregada esvoaçantes balançando com o impulso de sua virada repentina. Ela o encontrou parado, vestido não com suas roupas profissionais habituais, mas equipado como um soldado do negro, armadura feita de runas, uma espada e um arco curto. A armadura de escamas pintada de preto tinha uma única presa branca longa no centro, da qual uma gota solitária de sangue pendia pronta para cair. Seu cabelo estava cortado rente ao estilo militar, o fluxo ondulado tinha sumido, e agora parecia mais com pequenas fibras marrons de carpete. Como estou? Ele perguntou e abriu os braços ao lado do corpo. Não uso isso há anos. Você parece, bem. Intoma respondeu, olhando de cima a baixo, mas seu símbolo de escolha é um pouco estranho. É tão pequeno? Não é algo que qualquer homem gosta de ouvir. Ele riu até que ela percebeu, então levantou a mão coberta pela manga para cobrir a boca da máscara, mas brincadeiras à parte. Ele tocou o dente branco e a gota vermelha com um dedo. É meu, um símbolo do que eu sou, do que minha irmã era. Quando as coisas começaram, eu me juntei para um perdão, e fiz amigos que eu nunca pensei que fossem possíveis. Eu me tornei um verdadeiro convertido, e percebi que eu estava lutando por algo diferente de mim mesmo. O quê? Intoma perguntou, e ele balançou a cabeça. Eu vou te dizer isso, depois da partida. Então respondeu a ela. Então saiu do caminho e apontou para o ringue. Ele era cercado por longas cordas revestidas de borracha e era largo o suficiente para permitir que ambos os lados se movessem livremente de um lugar para outro. O tapete era pintado de um azul suave e era elevado o suficiente para deixar os combatentes fora do alcance, mas ainda assim facilmente visto pelos espectadores. Eles caminharam até o ringue lado a lado e ele conversou com ela como se não houvesse um mar de rostos observando com expectativa e conversando, fazendo apostas privadas entre si. Mais um conselho, ele sugeriu quando chegaram às cordas. Sim, ela perguntou, e ele pulou alto no ar e voou de volta tão suavemente quanto uma folha caindo, pousando centímetros além das cordas do outro lado. Apresentação. Ele disse com um sorriso malicioso e cheio de presas, e recuou com os braços abertos como se quisesse um abraço até chegar ao seu canto e agarrar as cordas. Ah, então é assim que se faz. Ela sussurrou, e para não ser superada, Intoma repetiu seu ato, mas quando ela saltou no ar, ela adicionou uma série de cambalhotas de combate e pousou com uma perna para fora e a outra dobrada, uma mão coberta pela manga em direção a ele e a outra empurrada para o lado. Toda a conversa morreu, e uma elfa esbelta e peituda de um lado do ringue se aproximou, e pulou entre as cordas com a graça de um gato, seu cabelo loiro caindo ao redor enquanto ela rolava e se levantava no centro. Senhoras e senhores da Academia de Magia. A mulher élfica gritou. Hoje somos abençoados por ter uma exibição entre duas figuras poderosas. Aqui, ela gesticulou para Intan, um veterano da guerra pelo Novo Mundo, um dos poucos a sobreviver à grande expedição ao sul no Reino Sagrado, vampiro, conjurador de sangue, o antigo vice-comandante, professor Intan. Eu a reconheço, é aquela linda prostituta élfica com quem ele estava falando quando o conheci. Qual era o nome dela? Intoma se perguntou quando a mulher mudou de posição. Aqui, temos uma antiga marionete do imperador demônio Jaldabaoth, que uma vez se opôs a sua majestade antes de ser libertada. Uma poderosa entomante, aqui para nos mostrar o que nunca vimos antes. Professora Intoma. Enquanto Intan erguia sua espada e aplausos abundavam para o time da casa, Intoma ergueu as duas dela, mas houve uma resposta muito mais abafada. Provavelmente porque eles mencionaram que eu estava enfrentando Lord Ains, uma resposta totalmente correta, mesmo que não seja exatamente verdade. Ainda assim, doeu. Mas no meio da multidão, embora fosse difícil dizer de onde, havia pelo menos uma voz poderosa e animadora que tentava compensar a multidão mais abafada. Não pode ser. Intoma pensou, não entendendo o que a mulher elfa, com sua saia listrada preta e branca e blusa de renda justa, estava dizendo para a multidão. As regras são simples, sem matar, sem ferir ou usar o público como armas, e a luta continua até que alguém desista ou não consiga continuar, sem pausas, sem descanso, vá até não poder mais. Com isso, a multidão rugiu, e a elfa volumosa, cujo nome Intoma ainda não conseguia lembrar, gritou rapidamente: comecem! E então mergulhou em direção às cordas,
deslizando por baixo para se virar e pousar com os 2 pés do outro lado. Intoma voltou a si com tempo suficiente para se curvar para trás e evitar a flecha cega que Intan lançou em sua direção. Pareceu passar em câmera lenta, girando diante de seus olhos antes que ela voltasse a si, avançasse rapidamente e usasse seu primeiro feitiço.